Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre Lilith, analisando essa figura incrível na luz da demonologia, do folclore antigo e principalmente das escrituras sagradas reveladas pelo Senhor. O objetivo desta aula é esclarecer, não confundir, edificar, não exagerar. Só que para que possamos entender um pouco sobre Lilith, quem é ela, precisamos estudar um pouco sobre o seu contexto. Lilith não aparece nas escrituras como personagem histórica, isso é importante. Ela surge no campo do folclore antigo e da demonologia, sendo uma figura transformada em lenda ao longo do tempo, associada principalmente ao medo humano, ligada à noite, ao desconhecido e ao caos. Então, para compreendermos corretamente essa figura de Lilith, é necessário separarmos duas coisas. Primeiro, o mito e depois o que é revelação. Então, para entendermos sobre a Lilith, precisamos estudar um pouco mais a fundo sobre a demonologia. Na demonologia, no folclore antigo do Oriente Próximo, Lilith é apresentada como um demônio, uma figura que transformada em lenda ao longo do tempo, construída a partir do medo humano, da noite, da sexualidade desordenada e dos períodos invisíveis. Em tradições antigas, Lilith é associada aos pesadelos, aos terrores noturnos, a ideia de entidade que atuaria durante o sono. Seu nome também aparece ligado simbolicamente à coruja, um animal noturno que, no imaginário antigo, representava solidão, mistério e ameaça. Só que, segundo Carlos Augustus Vailate, em seu estudo sobre demonologia, em antigos textos religiosos dos povos do Oriente Médio, Lilith aparece como uma entidade invocada em hinos e rituais pagãos, recebendo sacrifícios e sendo mencionada por títulos simbólicos próprios dessa prática religiosa antiga. E isso vocês podem ver no livro Demonologia, de Augusto Vailate, na página 60 e 69. Essas expressões refletem crenças culturais e religiosas do paganismo, isso tem que ficar claro, do paganismo da época, não da revelação divina. O autor também ele explica que essa figura demonológica surgiram como tentativas humanas de explicar o medo coletivo, especialmente aqueles ligados à noite, ao sono e ao estado de insegurança do ser humano. Já no folclore judaico posterior, desenvolvido séculos depois, Lilith passa a ser descrita como a suposta primeira esposa de Adão. A rainha dos demônios também ela é conhecida. É importante enfatizar essas descrições que não têm origem nas escrituras, mas em tradições e folclores e interpretações desenvolvidas muito tempo depois. Segundo essas narrativas populares, Lilith seria uma figura associada à noite e ao ataque durante o sono, sendo relacionada a enfermidades infantis, acontecimentos inexplicáveis, explicações típicas das culturas antigas durante o período desconhecido. Lilith é conhecida também como terror noturno. Vamos entender isso. Alguns intérpretes associam Lilith à expressão bíblica de terror noturno encontrada em Salmos 91:5. Porém, é importante esclarecer, essa expressão não identifica um demônio específico nas escrituras. Ela reflete o medo comum que os povos antigos tinham da noite,
período em que ocorriam períodos e perigos perigosos na época. Tempos desse medo e personalidade dando origem às figuras demonológicas como Lilith, por exemplo. Trata-se de um processo cultural, não de revelação divina. Agora faremos o que realmente traz segurança espiritual, que é uma boa compreensão por meio das Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O texto é claro e direto. O Senhor reconhece a solidão do homem e decide criar uma única companheira adequada, suficiente e planejada. Não há menção a uma mulher anterior, rejeitada ou substituída. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, fala assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. A mulher aqui é criada diretamente pela ação do Senhor, com um propósito definido. O texto não deixa espaço para múltiplas mulheres em experiências anteriores. Agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, fala uma ordem maravilhosa, que fala assim: primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo, ele reafirma a ordem da criação. Se houvesse outra mulher antes de Eva, esse era o momento de ele explicar. Isso teria sido esclarecido, mas nenhuma outra é mencionada. Eva é reconhecida como a primeira mulher de Adão. Isso de uma forma doutrinariamente falando. Agora, em 2 Nef 2, 22 e 23 fala assim: E agora eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas teria permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas teriam permanecido no mesmo estado em que foram depois de criadas, e não teria fim. Aqui é interessante que a queda foi necessária e envolve Adão e Eva juntos, como casal. Não existe a participação de uma figura paralela ou anterior, como Lilith. Em 2 Nef 2,25 fala assim: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Aqui, a existência humana está ligada à decisão de Adão e Eva. O plano de salvação se cumpre por meio deles, não por meio de mitos. Agora, outra escritura, lá em Doutrina e Convênios, seção 77, versículo 12, referindo-se a Adão, o ancião de dias, que viveu 930 anos. Olha que coisa incrível, esses 930 anos. Adão viveu 930 anos, foi tempo mais do que suficiente para que Adão e Eva cumprissem o mandamento de multiplicar-se e encher a terra. Isso é uma conclusão lógica. Não há necessidade de uma outra mulher. Agora, lá em Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, no capítulo 5, versículo 10 e 11, fala assim: E naqueles dias Adão bendisse a Deus e ficou pleno, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua mulher, ouvindo todas essas coisas, alegrou-se, dizendo: Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido sementes.
e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Essa explicação dessa escritura é depois da queda. Olha que coisa linda. Adão e Eva reconhecem a importância espiritual da queda e veem nela o início do plano eterno de Deus como entendimento e alegria. Eva é identificada claramente como esposa de Adão. Participa do plano divino e se alegra nele. Não há exclusão nem substituição. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é que Lilith, ela pertence a mitos, a folclore e a demonologia, e Eva pertence às escrituras, à revelação, ao plano do Senhor. Agora, uma advertência que eu quero deixar bem claro com todos vocês, que é assim: estudem as escrituras, orem com humildade, busquem compreender as coisas espirituais pela orientação do Senhor, e não por ideias populares ou histórias sem base revelada. Quando a fé é construída sobre a palavra revelada, o engano ele perde espaço e a verdade permanece para sempre. Então, que todos nós possamos nos apegar mais com as Escrituras, para que a gente possamos receber as bênçãos prometidas para o Senhor e não ficarmos com esse engano todo e não entender ou deixar que o mundo nos influencie. Mas não vamos nos apegar com as Escrituras. As Escrituras, elas foram preparadas com um único propósito. O Senhor, ele já sabia de antemão que nós iríamos passar por esses desafios e íamos ter várias perguntas que não íamos ter dificuldades de entender. Só que por isso que ele transmitiu essas Escrituras por meio de revelação, por meio do poder do Espírito Santo a homens santos, que são os profetas. Por meio das Escrituras nós podemos saber a verdade de todas as coisas, porque elas foram dadas por revelação. E se nós quisermos entender alguma coisa, só pelo mesmo Espírito que os profetas fizeram as Escrituras, que é por meio do Espírito de revelação também. Então, que essa mensagem seja útil para vocês da mesma forma que foi para mim. Então, eu agradeço pelo tempo de vocês para ouvir essa mensagem e até a próxima lição. Muito obrigado.